encha você de alegria, porque o Senhor tem para nós preparado um tempo especial. Você crê nisso? Você crê que o Senhor preparou um tempo especial para nós como igreja, para estarmos na sua presença? Então eu quero convidar você a sair do seu lugar, a abraçar uma pessoa e dizer a ela: hoje o Senhor tem algo especial para a sua vida. Seja a boca de Deus nesta noite, dê um abraço caloroso no seu irmão, na sua irmã, e declare a alegria do Senhor, a bênção do Senhor, manifesta nesta noite em nosso meio. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus fiel, sua palavra diz que Ele se manifesta no meio da unidade do seu povo. Quando estamos juntos, Ele se faz presente. E Ele está aqui para nos abençoar, Ele está aqui para nos fortalecer nesta tarde, para nos renovar nesse lugar. Aleluia! Deus te abençoe, grandemente, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Você que já está voltando para o seu lugar, quero te convidar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 18. E que comecemos esse tempo tão maravilhoso, na alegria do Senhor, lendo da sua palavra, daquilo que Ele declara para com as nossas vidas e para aquilo que guardamos em nosso coração. Aleluia. Salmo capítulo 18, a partir do verso 30. Aleluia. Salmo 18, a partir do verso 30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão o nosso Deus? Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho. Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Até aqui, amém? Eu gostaria de repetir com você. Você pode repetir comigo esse verso, o último que declaramos? Diz assim: Deus me reveste de força. Declare: Deus me reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça e me sustenta. Declare: e me sustenta, e me sustenta quando eu ando pelos montes. O Senhor é a mão poderosa que nos sustenta, que nos mantém de pé. Ele é o caminho perfeito e verdadeiro. As suas promessas sempre se cumprem. Nós acabamos de encerrar um mês que nós recebemos ali a motivação quanto a guardarmos e confiarmos nas promessas do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que declarou que virá nos encontrar, Ele cumprirá, virá para encontrar e buscar a sua igreja, e Ele é quem zela com seu braço forte e poderoso. Você pode levantar suas mãos. Pai, nós te adoramos neste lugar, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Tu és o caminho perfeito para as nossas vidas, em ti nos aninhamos, em ti, Senhor, nos refugiamos. Todas as tuas palavras são vidas para nós, são vida para nós, e suas promessas com certeza se cumprirão em nossas vidas. Nós, Senhor, nos regozijamos em tua presença, nos alegramos em ti, na tua palavra que nos convida a confiar na tua presença, a confiar que o teu braço forte nos reveste e nos protege, que o Senhor é aquele que está
está conosco em todo tempo. Nós viemos a este lugar para Te adorar. Receba, Senhor, as nossas vidas, receba a nossa comunhão, receba, Senhor, da nossa unidade neste tempo e manifesta, Senhor, a Tua gloriosa presença em cura, restauração, alívio, Pai, consolo. Nos fortaleça nesta noite, porque esse aqui é o corpo que Te adora, a igreja, Senhor, parte da Tua igreja e proclama o Teu reino e a Tua vida. Nós Te adoramos, oramos em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Viemos para Te adorar, Senhor. Tua palavra nos convida, o Teu Espírito nos impulsiona a isso. E nós alegramos nosso coração em Tua presença. Aleluia. Esta é a hora do Te escolher, um tesouro maior terá. Te adoramos, Senhor. Escolher um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração.
Aleluia. Ele é aquele que venceu todas as coisas em nosso favor. A nossa alegria está no Senhor, a nossa força está nele. Ele nos renova, nos revigora a cada instante. E é com alegria, com gozo em nosso coração que festejamos o nome de Cristo Jesus. Aleluia. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está, declare, debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus, toda autoridade tens nos céus e na terra. Seu sacrifício fomos perdoados, seu amor nos libertou, está consumado, o preço foi pago. Venceu, sobre a morte triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, um novo sobre a morte triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, um novo caminho abriu ao Pai. As profundezas desceu, o cativeiro quebrou, o inimigo está debaixo de seus pés. As alturas subiu, sentado à direita de Deus, toda autoridade tem nos céus e na terra. O seu sacrifício fomos perdoados, seu amor nos libertou, está consumado, o preço foi pago. Venceu, sobre a morte triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, um novo sobre a morte triunfou, venceu, nas trevas sua luz brilhou, um novo caminho abriu ao Pai. O verdadeiro caminho és tu para nós, Senhor, caminho de vida, de esperança, aleluia. A morte não pôde detê-lo, o sepulcro está vazio. Venceu, ele venceu. Por seu sangue fomos comprados e viveremos para sempre. Venceu, ele venceu. A morte não pode detê-lo,
Ele venceu, aleluia. Aleluia. Tudo nessa vida tem um propósito, amados. Tudo que vivemos embaixo dos céus tem um propósito. E o Senhor venceu, se entregando na cruz do Calvário, venceu a morte para edificar a sua igreja. Para edificar o corpo que o adora, o corpo que o serve, o corpo que o obedece nessa terra. Por sua graça maravilhosa e infinita misericórdia, fazemos parte desse corpo. Estamos ligados em Cristo Jesus. Ele é o nosso fundamento. Ele é a rocha das nossas vidas, o nosso alicerce. Não há outro, não há outro, não há outro, senão o Senhor. Digno de ser adorado e honrado, festejado e servido em todo tempo, a cada instante. Só Jesus é a pedra angular, não há outro alicerce para edificar, nem filosofia, nem todo saber será capaz de nos suster. Ele erguerá sua igreja
porque nós esperamos em Ti. Sabe, queridos, hoje eu ouvi algo que encheu meu coração de alegria. Quando o nosso apóstolo falou acerca de você ter paciência. Muitas vezes lemos na palavra e lutamos no nosso interior quanto a isso, porque queremos que as coisas ocorram no nosso tempo. Muitas vezes desanimamos quando até expressamos essa palavra. Mas ele estava falando sobre o sentido original, que significa você estar fortalecido, você prevalecer, você perseverar, você tomar posse da promessa e não deixar que nada a abata, nada a roube de suas mãos e de seu coração. Isso é paciência. Esperei no Senhor com paciência. Significa esperei no Senhor sem desistir. Eu permaneci confiando, certo de que Ele virá, de que Ele cumprirá as suas promessas. E uma delas é que um dia nós encontraremos com Ele. Um dia nós encontraremos com Ele. E tudo aquilo que parece tão importante hoje não terá mais valor, porque a maior alegria das nossas vidas e da nossa existência será permanecer diante dele por toda a eternidade. Nós aguardamos esse momento sempre. Aí no seu lugar, coloque a mão sobre o seu coração e comece a dizer ao Senhor: Senhor, através do Teu Espírito Santo, me instrui, me capacita, para que eu possa trilhar os meus dias, cada instante do meu viver e da minha existência, sendo preparado para esse momento, sendo, Senhor, trabalhado, fortalecido, renovado, restaurado para o momento em que eu me encontrarei contigo, porque nesse momento eu quero te agradar. Eu quero, Senhor, ser aquele Pai que o Senhor se agradará ao ver, ao receber, e que eu possa permanecer em todo tempo em Sua presença. Em todo tempo em Sua presença. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, para sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração
passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar, meu lar. Virá o Rei Jesus, Ele virá. meu coração deseja vê-lo. Eu aguardo a ti. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele virá. O Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. Aguardo o dia em que ele vem. Aguardo o dia em que ele vem.
baixarão diante da tua presença, Senhor. Nós te adoramos. Sua boca e adore o Senhor. Abra sua boca e adore o Senhor. Entregue a Ele o seu louvor. Diga o quanto ama, diga o quanto adora. Pelo cuidado
unção de cura nessa noite aqui. Há uma unção de cura nessa noite. Você que está enfermo, que sente dores, venha à frente, venha à frente. Saia do seu lugar nesta noite, venha à frente. Se você tem dores, se você está sofrendo com alguma enfermidade, saia do teu lugar e venha à frente. Venha à frente. O Senhor vai fluir uma unção nessa noite. Está derramando sobre este lugar um fluir de cura. Se você puder, coloque a mão sobre o lugar onde você tem sentido dores ou onde você está enfermo. Se não pode, coloque a mão sobre o seu coração. Você que está no seu lugar, levante sua mão. Nós declaramos que há uma autoridade que foi conquistada na cruz do Calvário. O Senhor Jesus liberou para com a sua igreja. Estenda suas mãos, nós vamos orar. Nós vamos orar e esse fluir virá de encontro com estas vidas nesta noite. O Senhor vai tocar nesta noite, vai trazer cura nesta noite. Vai manifestar o seu poder, aleluia. Oh Deus maravilhoso, Tu és sublime, Pai. Tu és sublime. Vem, Senhor, nessa noite. Vem tocando, Senhor, essas vidas. Vem, Senhor, Deus, operando com Teu favor, Pai. Toca. Toca, Senhor. Toca, trazendo cura. Que toda enfermidade caia por terra. Que tudo aquilo, Senhor, que tem tentado se alojar, Senhor, sobre estas vidas, que caia por terra em nome de Jesus. Que não haja nada que possa permanecer. Que não haja nada que possa se alojar, Senhor. Mas que em nome de Jesus, o Teu toque poderoso seja sobre essas vidas, Pai. Cancelando todo mal, desfazendo, Senhor Deus, toda operação de enfermidade, toda sentença médica nós cancelamos, toda dor crônica nós mandamos embora agora, em nome de Jesus. Vai, toca, vem trazendo cura, cura, cura nessa noite. Vem tocando, Senhor, mais profundo, Pai, e vem trazendo cura nessa noite. Quebra, Senhor, os vilões, desfaz, Senhor Deus, todo mal, em nome de Jesus. Ó, Senhor Deus, põe as tuas mãos, Pai. Traz cura, Senhor, livra de toda enfermidade. E a sua unção, Senhor, opere sobre as vidas. E que em nome de Jesus, Pai, eles vivam, Senhor, o Teu favor. Um toque sobrenatural do Teu fluir sobre as suas vidas. Nós ativamos cura nessa noite. Nós ordenamos que toda enfermidade caia por terra, que parta em retirada. E a cura, o fluir do Senhor, seja sobre estas vidas, seja sobre esta igreja, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, sentem-se por um instante. Deus é maravilhoso. Nós nos alegramos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Deus e quanto nos alegramos nele. Amém? Nós começamos este culto falando do Salmo 18 e eu gostaria de aproveitar e ler mais um trechinho que está lá no versículo 25, que diz: aos fiéis te mostras fiel e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostra puro, mas aos perversos te mostra astuto. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Mantém acesa minha lâmpada, ó Senhor, meu Deus, ilumina a minha escuridão. Com tua força posso atacar qualquer exército. Com o meu Deus posso saltar qualquer muralha. Amém?
O salmista traz uma verdade poderosa que nós muitas vezes até afirmamos, trazemos de cor em nosso coração. Mas o Senhor, Ele retribui segundo a nossa medida. Ele é um Deus que reage. Na porção que nós agimos para com Ele, assim Ele opera para conosco. Se em fidelidade Ele se revela fiel, em integridade Ele se revela íntegro, sempre presente, sempre há uma resposta da parte do Senhor. Nós temos caminhado e aprendido que ao Senhor nós devolvemos os nossos dízimos porque pertencem ao Senhor e entregamos nossas ofertas porque fazem parte daquilo que nos pertence. E assim o Senhor sempre retribuirá. Sua medida, Ele nos promete que será não nada diferente do que a abertura das janelas celestiais. Ele abrirá sobre nós, se entregarmos, se formos fiéis, se nós estivermos sempre com um coração alegre e disposto em ofertar na sua casa. Amém? Nós faremos isso com alegria nessa noite. Quero trazer à memória de vocês que neste mês nós estamos com a fatura do consórcio, da intermediária do consórcio. E a fatura integral, eu não vou conseguir lembrar todos os números, mas ela estava em torno de mais de 20 mil reais. 20 mil e pouco. E nós conseguimos levantar 4.500 reais com os carnês. E ela agora está em torno de 15 mil e pouco, 16 mil. Então, que você possa orar ao Senhor e durante este mês inteiro, até o final do mês, que você possa trazer uma oferta para fazer parte, para poder nos ajudar a cumprir e aqui o compromisso que nós assumimos e assim honrarmos o nome do Senhor. E quero trazer esse verso à sua memória. O Senhor nunca ficará sem resposta para a tua vida. Ele nunca ficará sem se manifestar em sua direção. A casa é dele, esse lugar pertence a ele. Foi um sonho que nasceu no coração dele primeiro. E ele chamou a mim, ao meu esposo, nossa família, a você, cada um de vocês, para que nós estivéssemos aqui servindo e fazendo parte da realização. Então que você possa trazer uma oferta durante este mês, até o final deste mês, para nos ajudar. E em nome de Jesus nós já declaramos pela fé que nós conseguiremos, que nós pagaremos esse saldo em nome de Jesus. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Ele nos respondeu, até aqui Ele se manifestou para conosco e com certeza Ele não fará diferente. Por isso eu te desafio, faça, confie, o Senhor virá e te responderá. Amém? Vamos fazer isso com alegria então? Levante-se em seu lugar e enquanto adoramos ao Senhor, tragam com alegria, se puderem até dançando, diante do Senhor seu dízimo, sua oferta, sua declaração de fidelidade e de amor ao Senhor. Cantando ao seu nome altíssimo.
Estenda suas mãos para cá por um instante. Deus bendito, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós nos regozijamos em Tua presença, em Teu toque, em Teu mover em nosso meio. Nós damos graças, Senhor, por tudo aquilo que é entregue nesta casa, tudo aquilo que é depositado neste altar. Ativamos a Tua bênção, Senhor. Declaramos que seja multiplicado, Senhor Deus, em favor desta obra para suprir todas as necessidades. Estende Tua mão poderosa, Pai amado. Abençoa, Pai, tremendamente cada um dos Teus filhos, aqueles que contribuíram, Senhor Deus, que eles possam ver, Senhor Deus, o Teu favor, o Teu cuidado, que eles venham experimentar da Tua resposta, Senhor, favorável para com eles em todas as áreas, e aqueles que não puderam, vem, Pai, vem, Senhor, com Teu favor, traz, Senhor, a provisão, Pai amado, desfaz, Senhor, as impossibilidades e gera oportunidades para os Teus. Abençoamos todos os pedidos de oração, tudo aquilo que é colocado, Senhor Deus, neste altar, tudo aquilo que é enviado para nós, através da internet, colocamos agora uma vez mais aos Teus pés, clamamos, Senhor, vem com Teu socorro bem presente em cada situação, em cada necessidade, Senhor, manifesta o Teu poder, desfaz os laços, quebra as intrigas, Pai, as confusões, traz paz, traz cura, traz restauração, traz alívio, abre portas e oportunidades, Pai, faz o diferencial no meio do Teu povo, e que em nosso meio o Teu nome sempre seja exaltado e glorificado. Nós cremos, por isso já Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém, queridos. Gostaria de pedir para que as crianças venham aqui à frente. Amém? Vamos orar pelas crianças. Venham todas as crianças para a oração, e lembrando que no infantil hoje, apenas as crianças até 6 anos são as que descerão, as demais permanecerão no culto, que assim fazemos no culto de ceia. Amém? Estendam suas mãos para cá por um instante. Deus bendito, colocamos em Tuas mãos, Senhor, estas crianças maravilhosas. Abençoamos as suas vidas, Pai. Aleluia. Que elas venham, Senhor Deus, receber da Tua palavra. Que ela possa, Senhor, Aleluia. Ser depositada em seus corações. E que o Teu Espírito, desde pequenininha, Senhor, opere, Senhor, diferencial no meio da sua geração. Que elas cresçam sendo bênção. Que vivam a Tua bênção, Senhor. E que sejam, Senhor Deus, canal de virtude e bênção em seus lares e onde estiverem. Abençoamos aquelas que cuidarão, aquelas que ministrarão, que a Tua graça se manifeste por intermédio delas nessa noite. É o que nós declaramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Estão me ouvindo bem aí? Aleluia. Dando microfonia. Como é bom estar na casa do Senhor, não é? Hoje pela manhã nós estávamos lá em Cristo Centro Sapopemba, acompanhando o nosso pastor, o apóstolo Rubens. Foi um tempo muito bom. De lá viemos para cá, só deu tempo de tomar um banho, mas como diz o apóstolo Rubens, melhor estar cansado de fazer alguma coisa do que entediado de não fazer nada, não é? E como é bom estar na presença do Senhor. Irmãos, eu mandei nas redes, mas por acaso alguém perguntar, nós não estamos transmitindo esse culto, porque está com problema de internet. Nós chegamos aqui e não tem internet na rua, e como é domingo, eles pedem um prazo aí de até 72 horas para vir reparar, não é? Mas nós provavelmente estamos gravando, e assim que possível nós colocamos lá no YouTube, amém? Terça-feira temos a nossa leitura bíblica. Terça-feira passada não foi possível, porque esquecemos a placa de áudio aqui na igreja. Na verdade não é bem um esquecimento, é que não teve culto no domingo, não é? E é no domingo que nós levamos para usar na quarta. Mas se Deus quiser, terça-feira temos a nossa live às 20 horas. Tranquilamente estamos aí no livro de Hebreus, que é uma bênção. Quarta às 19h30 e quinta às 19h30 temos culto. Quarta-feira temos culto
da palavra, e na quinta culto de oração, amém? E no domingo temos culto às 18 horas, normalmente. Este mês não temos nenhuma atividade extra. E outra coisa, nós teremos culto normalmente no dia 25 de dezembro às 18 horas, amém? Que é um domingo à noite. O Natal caiu aí na véspera, sábado para domingo. De qualquer forma, eu não faço culto de Natal, não concordo com o Natal, mas entenda, não podemos ser radicais e dizer que quem faz culto de Natal não é de Deus, amém? Cada um tem a sua posição. Modéstia à parte, na faculdade de teologia, a minha nota foi 10, defendendo a tese que Natal não é bíblico. Então, para você me convencer que o Natal é bíblico, você tem que ser um PhD em teologia, e olhe lá. Então, não tenho nada contra. A Bíblia não diz que pode, mas também diz que não pode. Então, cada um, segundo a sua consciência, faz, ok? Mas nosso culto nesse ano caiu normalmente, dia domingo, e também no dia 1º de janeiro, o nosso culto será normal, à noite, às 6 horas, e é culto de ceia. Porque praticamente não teve feriado, não é? Sábado e domingo é normal, a véspera eu sei que muitos viajam, mas aqueles que estiverem aqui, estaremos cultuando ao Senhor, amém? Que mais? Tranquilo, só isso. Irmãos, feche os teus olhos por um minuto, vamos orar um pouquinho. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom ver o Senhor se mover, na hora do louvor aí, o Senhor se movendo, trazendo uma palavra de cura, e eu sei que Deus tem muitas coisas para nós nesse mês de dezembro, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Até aqui o Senhor tem falado conosco e eu te peço, Pai, continua falando conosco, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, pelo Teu Santo Espírito em Cristo Jesus, nos encher com o Teu amor, com a Tua unção. Que a Tua palavra faça o diferencial. Senhor, tira de nós toda cegueira, toda ignorância bíblica. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que nos dá uma certeza daquilo que não conhecemos, ou daquilo que ouvimos falar. E coloca em nós, Pai, o desejo pelo Teu Espírito em Cristo Jesus, de comermos a Tua palavra, Senhor. Porque no final tudo passará, mas a Tua palavra jamais passará, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor. E que tenhamos um culto poderoso, uma palavra poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, estamos começando mais um tema. Deveríamos ter começado domingo passado, não é? Mas tivemos a nossa confraternização, que é sobre o Apocalipse. O tema é Apocalipse hoje e amanhã. E é interessante o versículo chave, Apocalipse 22, 7. Se você puder, abra aí. E como de costume no culto de ceia, sempre busco em Deus algo que nos traga uma base, não é, irmãos? Porque parece que não, mas segundo os entendidos, que não é o meu caso, nunca se ouve tanto uma geração tão analfabeta, biblicamente falando, como a dos dias de hoje. Você tem acesso a muita informação, mas tem pouco conhecimento. Você hoje, com um clique no Google, você vira PhD em qualquer coisa. Você só não sabe se aquilo é verdade, mas que você vira PhD, vira. E sempre Deus nos dá uma direção, uma explicação para que possamos caminhar e entender aquilo que nós estamos falando, amém? Apocalipse 22, 7 diz assim: vejam, eu venho em breve, felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro, amém? Irmãos, quando falamos aí do Apocalipse, que Jesus vem, estamos falando de muitas coisas, profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo, profecias que ainda se cumprirão, não é? Estamos falando sobre juízo final, estamos falando sobre muitas coisas.
Resumindo, quando falamos de Apocalipse, nós entramos em algo muito delicado chamado escatologia. Amém? Essa palavra parece que soa meio estranho para alguns, não é? Escatologia. Então, o que é isso, não é, irmãos? De uma forma muito simples e rápida, a escatologia é a doutrina das últimas coisas, amém? Na teologia sistemática, quando você estuda as profecias bíblicas sobre o futuro e coisas assim. Isso é escatologia. E é interessante que a escatologia é o clímax da revelação divina. A escatologia estuda tantas profecias que já se cumpriram, como ainda as que se cumprirão. Então, quando você ouvir alguém falar de escatologia, não fique assustado, é isso. Amém? Agora, a escatologia bíblica estuda 3 tempos de profecias: as que se cumpriram, as que estão se cumprindo e as que se cumprirão. Amém? Por exemplo, Isaías 9, Isaías disse que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro, não é? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa profecia já se cumpriu? Sim ou não? Amém? O que não se cumpriu? A volta de Cristo. Tranquilo? A escatologia, irmãos, ela, podemos dizer assim, que tem a escatologia geral, que trata acerca do futuro do mundo, e a individual, que trata do indivíduo. O que é isso, né, irmãos? Vamos colocar assim: quando você ouve alguém falar assim: olha, se Jesus não voltar hoje, pode ser que ele volte para mim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou morrer. Sim ou não? Ou ele volta para todo mundo, para a igreja, isso é escatologia geral. Ou ele volta para mim, isso é individual. Tranquilo? Então, quando você ouve falar sobre a questão geral, não é? Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, você encontra Paulo dizendo assim que o Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite, e você precisa estar pronto, ou seja, Jesus virá buscar a sua igreja de uma forma repentina. Isso é escatologia geral, amém? Individual, quando você lê o Salmo 90, você vê Moisés lá no versículo 3 dizendo assim: fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizem, retornem ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Isso é individual. Ao pó veio, ao pó, do pó veio, ao pó retornará. Por que essas coisas são importantes, irmãos? Porque parece loucura, mas o que as pessoas ficam repetindo por aí, coisas, e não têm consciência do que estão falando, não é brincadeira. E quando você vai estudar o Apocalipse, e eu lanço um desafio para você, de você ler o livro do Apocalipse pelo menos 4 vezes esse mês. São 22 capítulos. Hoje pela madrugada eu estava lendo, e em meia hora eu li 14 capítulos, porque tudo é uma prática. Então, se você ler aí 3, 4 capítulos por dia, em uma semana você leia. O Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças, o livro do Apocalipse. O problema é que você às vezes fica indo por uma linha teológica de pensamento, e às vezes não é a linha mais fácil de se compreender, e você acha que dá medo ler o Apocalipse. Engano seu. Apocalipse é um livro fascinante de ler. Fascinante. E nós chegaremos lá. Agora, de forma geral, a escatologia, ela estuda as profecias em relação a Cristo, em relação a Israel,
em relação aos gentios, que somos nós, em relação à igreja, juízo final, então, enfim, muitas coisas. Só que aqui entra o problema, que existem basicamente quatro linhas de entendimento da escatologia. Tranquilo? E você às vezes fala sobre uma delas como se fosse uma verdade absoluta e não é. Ou porque você ouviu alguém falando e a pessoa foi eloquente, a sua oratória, e ela te convenceu por ela não falar que aquilo é uma linha de pensamento, você começa a repetir como se aquilo fosse uma verdade absoluta e que se não for daquele jeito você arruma briga. Basicamente, existe o pré-milenismo histórico. O que é isso, irmãos? Defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulação, ok? É aquele que diz que nós passaremos pela tribulação, pelo tempo da angústia. Tranquilo? Existe o pré-milenismo dispensacionalista, que parece igual ao histórico, mas não é, porque ele também defende a segunda vinda de Cristo, só que em duas partes. O que é isso? Sabe aqueles que dizem que Jesus, como vai num piscar de olho, a igreja vai subir, aí depois vai ficar uma tribulação terrível na terra, e aqueles que morrerem e não negar o nome de Jesus, irá subir na segunda leva. Vocês já ouviram falar disso? Sim ou não? Existe o amilenismo, que defende a segunda vinda de Cristo pós-tribulação, não é? E existe o pós-milenismo, que defende também a segunda vinda de Cristo pós-tribulação, porém, diferente do amilenismo, ele define o início do milênio na segunda vinda de Cristo. Então já entra milênio no meio, e vai virando uma salada. E existe uma linha que você não está acostumado, que é uma linha judaica, cristã, totalmente diferente dessas quatro. Que, por exemplo, na nossa teologia romana, porque a nossa teologia é romana, é grega, nós, dentro dessas quatro linhas aqui, nós entendemos que a igreja vai subir, não é assim? Que a igreja será retirada da terra, tranquilo? A igreja vai subir, e o resto vai ser destruído. Tem base bíblica? Tem. Mas existe uma linha judaica cristã, e olha que os caras são bons, que eles dizem o seguinte, que nós entendemos tudo errado. Eles pegam lá, Jesus nos disse assim, que a sua vinda será como nos dias de Noé? Tranquilo? No dilúvio, quem é que foi retirado da terra? Quem foi destruído? E Noé ficou aonde? Preciso terminar o raciocínio? No pensamento deles, nós entendemos tudo errado. Deus irá destruir o ímpio, e os bons, os servos de Deus, reinarão na terra. Agora dorme num barulho desse. O que eu quero dizer, irmãos? É que, qual é o problema? Por exemplo, aquele que defende a ideia que a igreja é arrebatada antes da tribulação, e aí você pega alguém que é alguém famoso, alguém muito conhecido no meio cristão, como esses dias eu vi um pastor falando assim, que, irmão, deixa de ser besta, esse negócio de marca da besta, de chip, pode me dar, que eu ponho na testa, ponho em qualquer lugar, porque a igreja não estará na terra. Tá bom, é o pensamento dele, e se ele estiver errado? Só que você ouvindo ele pregar,
e você não entende que existe um contra-argumento, que existe uma linha diferente, o que você faz? Você começa a repetir o que ele está falando, e sai por aí dizendo como se fosse uma verdade absoluta. E se você pegar um teólogo de cada uma dessas linhas aqui, colocar numa sala, eles virão ficar 24 horas discutindo a Bíblia e ninguém chegará a conclusão nenhuma. Essa é a questão. Qual é o erro dos pastores? Qual é o erro dos mestres? Não é defender uma linha, mas é não falar para as pessoas que ele está defendendo uma linha de pensamento. E ele passa aquilo como uma verdade absoluta, e você acha que é difícil entender o Apocalipse, você acha que não tem... Irmãos, não é difícil. Difícil é o que os homens criaram. O apóstolo hoje estava pregando algo e é muito interessante, irmãos. Marta, a teóloga. Porque quando a gente não tem mais a busca do Espírito Santo, a gente se agarra na teologia, sabia? Jesus chega e diz assim: Marta, eu vou ressuscitar Lázaro. Marta não tinha mais fé, ela não acreditava mais, então ela usou a teologia. Eu sei, Senhor, que a palavra diz que nos últimos dias os mortos serão ressuscitados. Mas não foi isso que Jesus estava falando, sim ou não? Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, que quando você ouvir alguém falar de certos assuntos, não toma aquilo como verdade. Vai procurar saber quem é a pessoa, no que ela acredita, o que ela defende. Porque é por causa dessas coisas que está a confusão. E aí alguém chega para você e diz assim: é por isso que eu não quero ser crente. Nem eles entendem. Não é assim, irmãos? Por causa dessas baboseiras. Porque no final, teólogo não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Aí, ao invés da mensagem da cruz, ficamos tentando provar quem sabe mais. A quem você daria mais crédito? Alguém que ensina os 7 passos da cura, ou alguém que diz, receba a cura em nome de Jesus e você é curado? Contra fatos, não há argumento. É óbvio que o estudo da palavra é muito importante, irmãos, e eu aconselho você, estude o máximo que você puder. O que eu estou dizendo é que você fica acessando tudo quanto é coisa na internet e fica tomando aquilo como verdade, mas você não tem maturidade para discernir o que é que aquela pessoa está dizendo. Irmãos, entendam uma coisa, para simplificar, não é? Para simplificar, vamos colocar assim. Deixa eu só voltar aqui. Para você ficar mais simples para você. O que é pré-tribulacionista? É aquele que crê que a igreja não passará pela tribulação. Amém? Toda vez que você ouvir alguém pregando e dizendo que a igreja não conhecerá o anticristo, que a igreja será arrebatada porque é a igreja que detém o anticristo, você sabe que aquela pessoa é um pré-tribulacionista. Amém? O que é o meso, vamos pôr assim, tribulacionista? É aquele que crê que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Tranquilo? 7 anos de tribulação, segundo a conta dos estudiosos. Então, com 3 anos e meio, Jesus volta, porque os dias têm que ser abreviados, porque ninguém suportará a tribulação. Então, no meio da tribulação, Jesus volta. E o pós-tribulacionista, que é aquele que crê, assim como eu, amém? Que a igreja passará pela tribulação. E só vai ter uma vinda de Jesus. Essa é a minha linha de pensamento. Tranquilo? Mas essas coisas não foram feitas para ficar se pregando, é só para ensinar. Você precisa saber.
E eu te dou um conselho: pegue cada uma dessas coisas depois e pesquise, vai estudar. E tire a sua conclusão do que você acha que é certo e o que é errado. Agora, não queira impor a sua visão sobre ninguém. Tranquilo? Então, irmãos, agora, independente da linha de pensamento, não tem como mexer nos pilares, amém? O que é isso? Se é antes, não é assim que eu brinco com vocês? Se é antes, durante ou depois, eu não sei. Eu sei que Jesus volta. Isso é um pilar. Isso não se mexe. Se mexer aí já é heresia. Se os mortos ressuscitarão antes, durante ou depois, eu não sei. Eu sei que um dia no juízo vai todo mundo ressuscitar e vai ser julgado por Cristo. Se quando eu morro eu já vou para o céu ou para o inferno, ou se eu vou ficar dormindo, como algumas linhas dizem, que você morre ao sono da alma, você morre e você fica dormindo, e no dia lá você vai acordar. Eu não sei, amém? Eu sei de uma coisa, que um dia, ou você será julgado e de ser chamado de servo bom e fiel, ou você será chamado de servo mau e infiel, e ao invés de ir para o céu, você vai para o inferno. Isso não se mexe. Isso são pilares do cristianismo. Amém? Agora, o Apocalipse, irmãos, eu estou correndo aqui porque eu quero entrar num texto aqui para a gente... O Apocalipse não foi um livro escrito por João, não é? Na ilha de Patmos, no ano 93 depois de Cristo, mais ou menos. E uma coisa interessante também é que o Apocalipse não é o único livro que contém passagens escatológicas, amém? Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, você encontrará muitas passagens escatológicas. O livro de Daniel é um livro escatológico também, ok? Jesus, se você pegar as parábolas, se você pegar Mateus, o famoso Mateus 24, é escatologia, está falando dos últimos dias. Então, irmãos, não importa que linha você acredita, ou talvez você defendia e nem sabia, achava que era só aquilo que existia. O que importa é, não deixe os pilares da fé ruir. Não deixa, porque quando a coisa apertar, muitos vão duvidar que Deus existe, irmãos. E Ele está no controle de tudo, amém? Ele é soberano. Ele está no controle. Agora, de uma forma muito simples, irmãos, o livro do Apocalipse, nós podemos dividir ele em 7 partes, amém? Olha que coisa linda para você estudar e ler em casa. Do capítulo 1 ao capítulo 3, você encontrará sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Tranquilo? Então, leia assim, olha que beleza. Leia por partes. Do capítulo 4, que é a segunda parte, até o capítulo 7, os 7 selos. Você nunca viu, tem até música, né? Quem vai abrir os 7 selos? Quem é o digno? Digno é o Cordeiro. Então, do capítulo 4 ao 7, você encontra os 7 selos. Do capítulo 8 ao 11, você encontra as 7 trombetas. Cada toque da trombeta, um aviso e um juízo. Tranquilo? Do capítulo 12 ao 14, você encontrará 4 figuras malignas. O dragão, que é Satanás, a besta que sai do mar, que é o anticristo, a besta da terra, que é o falso profeta, e a Babilônia, que representa a falsa religião, ou a religião prostituída. Amém? Do capítulo 15 ao 16, que seria a quinta parte, você encontra as 7 taças da ira de Deus. Irmãos, leia o Apocalipse, porque se tem uma coisa que você vai aprender é ter temor. Temor daquilo que ainda virá sobre a terra. A sexta parte, capítulo 17 ao 19, você vê a queda dessas 4 figuras malignas. Você vê ali Jesus destronando
Babilônia, destronando o anticristo, o falso profeta, destronando o dragão, que é Satanás. Você vê que está tudo fracionado. E a sétima parte, que é do capítulo 20 ao 22, você encontra a segunda vinda de Cristo, o juízo, novo céu e nova terra, o reinado das almas. Então, irmãos, vou resumir para você o Apocalipse em uma frase de 2 palavras. Vou resumir 22 capítulos agora em 2 palavras, amém? Existe uma verdade absoluta do primeiro ao último capítulo do Apocalipse, e essa verdade não tem negociação, não muda, que é: Jesus voltará. Ponto final. Acabou. Simples, não é, irmãos? Muito simples. Apocalipse é muito simples. O homem é que dificulta. Não, porque a mulher com uma criança, mas é a igreja, o outro diz que não é. Irmão, deixa isso para lá, só lê. E deixa o Espírito te ensinar. Existem coisas que Deus tem que revelar a você. Porque ninguém tem uma certeza. Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, Ele fez com que você tivesse várias linhas de pensamento. E nós ficamos discutindo e dizendo: eu estou certo e você está errado. E se os dois estiverem errados? Como é que faz? Então, irmãos, resumindo o Apocalipse, esse é o pilar central de todo o Evangelho, de toda a palavra de Deus. Jesus vem. Você crendo ou não, Jesus vem. Amém? Tranquilo, não tem mais nenhuma dúvida do Apocalipse, amém? Perdeu o medo, vai ler Apocalipse agora. Irmãos, quem sabe um dia a gente possa fazer uma classe, não é? Estudar o Apocalipse aí, botar o Luiz Ricardo aí, seminarista, para falar da escatologia. Ô, briga de foice, meu Deus. Irmãos, e eu quero ler com você segunda carta que Pedro escreve, capítulo 3. Esse capítulo 3, irmãos, eu vou ler ele com você, porque ele resume tudo o que nós falamos aqui. Tudo está aqui, num capítulo da Bíblia. Por quê? Porque este mês nós podemos falar sobre muitas coisas, sobre profecias, nós podemos falar sobre fé, sim ou não? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se por acaso, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, está falando de escatologia, tranquilo? Nós podemos falar, que mais? Sobre discernimento de espírito, que é um dom. Por quê? Porque a palavra diz que nos últimos dias, não é? 1 Timóteo 4, diz assim que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E para você combater isso, você combate com discernimento de espírito. Tranquilo? Quem sabe nós falaremos um pouco sobre isso esse mês. Porque discernir espírito não é ficar vendo demônio. É você saber quem é que está falando. Porque pode ser o espírito do homem, pode ser o espírito das trevas e pode ser o espírito de Deus. E você tem que discernir. Porque se homens fraudulentos que se dizem cristãos virão com doutrinas de demônios e enganarão até os escolhidos, irmãos, você imagina que não é fácil. Hoje nós vivemos um tempo onde você vê homens renomados que já escreveram muitos livros, dizendo, por exemplo, que a homossexualidade não é pecado. Homens com doutrinas de demônios. E olha, irmãos, estou falando de gente grande, teologicamente falando. Ricardo Gondim, se não me falha a memória, uma igreja grande, ele alterou o estatuto da igreja dele. E no estatuto da igreja dele, ele diz
que a prática homoafetiva não é condenada por Deus. E eu pergunto, a igreja dele fechou? Não. Ed René Kivitz, Batista da Água Branca, outra igreja enorme, outro homem muito sábio teologicamente falando, que está indo pela mesma linha. E não só isso. Não é só isso, tem outras coisas piores. Muitas coisas que a Bíblia diz que é pecado, ele diz que não é pecado. Ele diz. Outros dizem, esses dias eu assisti uma pregação de um, muito famoso também, que ele disse o seguinte, irmãos. Olha só. Que se aborto for pecado, ele assume esse pecado. Quem é ele para assumir o pecado de alguém? Que os países que legalizaram o aborto, eu estou te falando de líder de igreja de milhões de seguidores, eu não estou falando da igreja Cristo Centro Pequeno Coração de 100 pessoas. Tranquilo? Como é que você vai discernir? Porque se fosse tão fácil assim, por que a igreja não esvazia? Você precisa aprender a discernir qual é o Espírito que fala, irmãos. Vamos ver se dá tempo esse mês de falar sobre isso. Então, vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 3, diz assim. Estou no horário, amém? Estou controlando aqui o horário. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias, nos últimos o que, irmãos? Escatologia, está falando coisas futuras. Surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. Qual que é a moda agora, irmãos? Se eu gosto de tal coisa, então eu acho alguma coisa que me sustenta do meu jeito, que aquilo não é pecado, então continuamos fazendo. É dessa gente que Pedro combatia aqui, que nascem os famosos gnósticos. Dizendo, o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. O que vai acontecer com os perversos, irmãos? E eu te pergunto, será que dentro da igreja tem perverso? O que é uma pessoa perversa, irmãos? O que é uma pessoa perversa? Ela tem prazer em cometer a maldade. Porque você pode perder a cabeça numa briga e matar alguém, sim ou não? Mas o perverso, ele planeja. E o prazer dele é cortar você pedacinho por pedacinho. Ele tem prazer. E quanto crente planeja a queda do outro, irmãos? Quanto crente tem prazer e se alegra no seu coração quando vê alguém cair e diz, eu não falei? Deus é ou não é na minha vida? Isso é perversidade. Porque a Bíblia diz que Deus, olhando a terra, não viu um justo sequer. A Bíblia diz que todos nós estávamos condenados ao inferno. E Cristo veio e nos resgatou desse lugar. Vamos lá. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Qual que é o desejo de Deus, irmãos? E por que então tem muito crente que deseja o mal do outro? Isso é perversidade. Isso é anticristo.
porque a vontade de Cristo é que todos se arrependam. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Cuidado quando você diz, fulano é vagabundo e tem que morrer. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Cuidado. Vamos lá. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra, e tudo o que nele há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Irmão, deixa eu te falar. Você crê mesmo que Jesus ainda não voltou? Sim ou não? Que aqui diz que você tem que antecipar a vinda dele. Quando você não tinha Jesus e recebeu Jesus, o que foi que aconteceu? Jesus veio para você. Então ele já veio, ele está aí dentro de você. Essa vinda que nós falamos é aquela coisa triunfal. É para bater o martelo e dizer culpado ou inocente. Mas Jesus já ressuscitou você. Sim ou não? Eu estava ouvindo o apóstolo 10, irmãos, eu tenho o privilégio de ser ministrado por homens incríveis. Aquilo que nós chamamos de salvação, ele chama de ressurreição. Porque Deus disse para Adão, se você comer, você vai morrer, sim ou não? Ele comeu, ele morreu? Espiritualmente sim. E aí o Deus se separa do homem. Em Cristo, Deus volta ao homem, ou seja, em Cristo Deus ressuscita o homem espiritual. Então ele veio. Ele veio. Ele veio e ele habita em você através do Santo Espírito. Então, irmãos, você tem que antecipar a vinda de Cristo. Onde foi que eu parei, meu Deus? Vamos lá. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vinda de você deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Cuidado quando você diz que eu sou nervoso, eu sou assim mesmo e Deus me fez assim, que aqui está dizendo o contrário. Cuidado, não é? Você tem que se esforçar para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Irmãos, essas pessoas que ficam distorcendo a palavra de Deus, aqui diz que eles serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Então, irmãos, o versículo 3, Pedro fala sobre nos alertar que surgiriam pessoas assim.
E realmente, quantas pessoas talvez, e você seja uma delas, que alguém já disse, Jesus volta nada, essa conversa aí desde que o mundo é mundo. E Pedro diz, não se esqueça, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Porque lembra do geral e do individual? Pode ser que ele não volte para todo mundo agora, mas pode ser que ele volte para mim ou para você. E a pergunta é, você está preparado para ir? Essa é a questão. Agora, outra coisa aqui interessante, irmãos. Versículo 11 diz, portanto que tudo ao redor seja destruído. A vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Ou seja, irmãos, você tem que buscar se santificar. Existem uns famosos aí, que está dizendo assim, olha só, que se aquele casal de noivos tem certeza que vai casar, então eles podem fornicar. E não é o pastor Zezinho não, é gente grande. Cuidado, irmãos. Santidade e devoção. Você tem que ser alguém que se esforça, não é? Que é devotado no que você faz, que ama ir à igreja, que ama ler a palavra, que ama orar, que ama dizer que Jesus Cristo é Rei e Senhor, e Ele veio, e Ele foi, e um dia Ele volta para nos buscar. Você tem que ter convicção, irmãos, e não importa o que as pessoas digam. Outra coisa interessante, lembrem-se, versículo 15, de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. O que é isso aqui, irmãos? Às vezes nós falamos assim, ai meu Deus, Jesus volta logo, tá bom, vamos dizer assim, eu sou ruim de conta, mas, sei lá, uns 26 anos de convertido. Já imaginou há 30 anos atrás, alguém falando assim, ai meu Deus, Jesus volta logo, e se ele tivesse voltado, onde é que eu estava agora? Porque eu não era crente, era espírita, e era um à toa. Então, se ele esperou mais um pouquinho, aí ele olha para a geração seguinte e fala, mas como é que eu vou deixar toda essa geração se perder? Por isso que ele não voltou ainda, irmãos, ele é paciente. Porque nosso Deus é um Deus geracional, e Ele tem uma janela, vamos dizer assim, e Ele olha nessa janela, e Ele sempre vê a geração seguinte, e Ele sabe que em cada geração há frutos que precisam ser colhidos. Então, você não tem que ficar pedindo para Jesus voltar, porque as pessoas estão fazendo coisa errada. Você tem que antecipar a vinda dele como? Sendo imagem e semelhança dele nessa terra. As pessoas têm que olhar para você e para mim e dizer, ali vai um cristão. Ponto. O dia e a hora só ele sabe, mais ninguém. Não adianta querer adivinhar, porque não vai dar certo. Tem muitos que já tentaram e fracassaram. Existe uma igreja, uma linha de igreja muito grande, que diz que Jesus já voltou. Em 1900 e bolinha Jesus voltou, mas ele voltou no céu, lá não sei aonde, e ele está terminando, quer dizer, a obra da cruz não foi suficiente. Chama juízo investigativo. E diz que é crente, viu? E você ainda canta a música deles. Então, irmãos, versículo 17, para a gente terminar e ir para a ceia. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Porque, irmãos, diz o ditado, esse dia eu vi no Facebook, alguém colocou, se você desistiu de servir a Deus por causa dos homens, é porque você nunca foi à igreja por causa de Deus. Porque não existe igreja perfeita. E se tiver, eu te dou um conselho, não vá para lá, porque quando você pôr o pé, ela deixa de ser perfeita.
você tem que ir à igreja por causa de Cristo, porque dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Você não pode firmar o seu amor em Cristo baseado em alguém, irmãos, porque assim como você, o outro também é falho. Olhe para Cristo e não seja perverso. Se você vê o teu irmão cair, ajude ele a levantar, porque os perversos serão destruídos. Jesus tem paciência com todo mundo, irmãos, e toma cuidado, porque o que tem de coisas que estão se levantando nesses últimos dias, e as pessoas acreditam, irmãos, eu olho e falo assim, meu Deus, mas será que a pessoa não está vendo? Não, ela não está vendo, porque a palavra diz que nos últimos tempos, o príncipe deste século cegaria o entendimento das pessoas. O sistema deste mundo te corrompe, irmãos. Então, fica firme, cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque para Ele é toda a glória e toda a honra. Amém? Esse capítulo 3 de Pedro, irmãos, ele é fantástico para você ter uma bússola, um norte para estudar sobre os últimos dias. Se você for esquadrinhar isso aqui, dá um livro. Mas hoje o intuito era esse, era que você tivesse uma pequena pincelada das coisas, não é, irmãos? Para que você pelo menos crie a curiosidade de buscar saber mais. Agora você já sabe que existem algumas coisas. Procure conhecer mais, porque o engano de muitos, e isso é um erro da igreja, que a igreja cometeu e ainda comete, é criar a ideia nas pessoas que fazer a obra de Deus é subir num palco e pregar, ou dar um testemunho. Isso é parte da obra de Deus, não é o total. Aprenda, cresça. Ouviu algo? Tenha curiosidade, vá pesquisar. Não fique sendo levado, irmãos, de um lado para o outro com um vento de doutrinas, porque doutrinas que dizem hoje que é a pura verdade, amanhã elas deixam de existir. Até alguns anos atrás, algumas igrejas expulsavam o membro se aquele membro tivesse uma televisão. Hoje eu pergunto, qual é a igreja que não está na internet? Se tinha 50 linhas de igreja que proibia a mulher de usar calça, hoje só deve ter umas 2 ou 3. Mas na época que estava no auge, dizia o quê? Não, porque Deus quer assim, porque Deus falou. Se Deus falou, irmãos, e por que Deus deixou de falar? Por que agora não é mais pecado? Então tenha essa curiosidade, irmãos, de aprender um pouco, de pesquisar um pouco, para que você não seja enganado. Mesmo Paulo sendo chamado por Deus e sendo o apóstolo Paulo, quando ele chegou numa região chamada Bereia, ele falou acerca de Cristo, e os bereanos, só anotando e pesquisando nas escrituras da Torá, vamos colocar assim, se aquilo que ele dizia era verdade. Só depois de ver que era verdade, é que eles aceitaram Jesus de Paulo. Então aprenda isso, amém? E para nós irmos para a ceia, eu quero fazer aqui um paralelo para você ver como o Apocalipse é lindo. Lucas 22:14, pode subir se quiser subir. Lucas 22:14, olha que coisa interessante. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 14. Vocês estão muito quietos, eu fico com medo, parece que todo mundo foi arrebatado e eu fiquei. Eu não
quero ficar não, irmãos. Lucas 22:14 diz assim: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Tranquilo? Olha a escatologia aí. Vai lá em Apocalipse capítulo 19. Olha quando é que isso se cumprirá. Olha as profecias. Jesus disse que eles não veriam mais aquilo, não comeria mais, até que aquilo se cumprisse no reino de Deus. E isso se cumpre em Apocalipse 19, né? Se cumprirá. Versículo 6 diz assim, Apocalipse 19:6 diz assim: em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegrem-nos e exultemos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Quem é a noiva de Cristo, irmãos? Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: escreva isto: felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, irmãos, um dia nós estaremos com o Mestre, com Cristo. Somos convidados porque somos parte, somos a sua noiva. E aí Ele sentará conosco e ceiará conosco. O próprio Mestre estará ali, ceando conosco. Então, irmãos, as coisas elas estão interligadas. A Bíblia, eu gosto muito da ideia que a Bíblia é como um quebra-cabeças. Ela não está de uma forma toda certinha. Você tem que ir achando, encaixando e montando o quebra-cabeça. Uns começam pelo pé, não é assim? Outros começam pelo olho, outros começam pela mão, mas o importante é que no final você monte o quebra-cabeças. Se tem algum livro da Bíblia que te chama a atenção, se aprofunde nele. Ali é a tua primeira peça do quebra-cabeças. Amém? Então, irmãos, nós vamos ceiar. E nesse mesmo texto de Lucas, ele diz, não é? Que ele tomou o pão, partiu e disse: comam, porque este pão